O que nos falta, né, ainda do ponto de vista dos pensadores é tornar acessível os seus livros. Tá? Ou seja, primeiro, a maioria das pessoas desconhecem quem são os pensadores brasileiros. Tá? Não sabe quem são. Né? Bom, aliado a isso, vem a dificuldade de ter acesso aos livros que eles produziram, né? Aos textos que escreveram. Às vezes textos muito antigos, que não tiveram reedições. Né? Então, você tem um desconhecimento do autor, dos autores, dos pensadores, e associado a isso, uma dificuldade de acesso aos textos. Então, uma coisa que nós precisaríamos fazer dentro da cultura brasileira, da cultura filosófica brasileira, seria o resgate dessas obras, que é criar uma espécie de brasiliana filosófica, né? Ou seja, republicar, resgatar esses textos, criar um banco de dados que os tornem acessíveis a quem quer que queira estudar esses autores. Né? Então, republicar os textos, reeditar os textos, né? Mas talvez adotando um padrão de edição que permita que a reedição dos textos seja de fácil citação, ou seja, obedeça a um determinado critério de citação. Criar uma espécie de biblioteca de pensadores brasileiros, desde os mais antigos aos mais contemporâneos. Né? Ou seja, se as pessoas souberem quem são os pensadores e tiverem maior facilidade de acesso aos textos, né? E se associado a isso forem feitos estudos, explicações, explanações do conteúdo, do pensamento, né, desses pensadores, você facilitaria a criação de uma espécie de, eu diria assim, primeiro de um cânone da filosofia produzida no Brasil, né? Ou das ideias filosóficas eventualmente elaboradas por pensadores brasileiros. Né? Então, quais textos seriam interessantes que nós conhecêssemos para conhecermos a cultura filosófica no Brasil? Né? Quais autores seria interessante? Quais livros? Quais as dificuldades ou problemas que alguns livros têm para serem compreendidos? Né? Veja, então temos aí uma lacuna imensa. Primeiro, não sabemos quem são os nossos pensadores. Depois, não temos acesso aos livros que eles produziram. Não temos sequer explicações minuciosas ou um pouco mais didáticas e atinentes a respeito do conteúdo desses livros. Então ficamos completamente alheios, né? Assim, ignoramos completamente quem são os nossos pensadores e o que eles produziram. Né? Veja, não temos filósofos, mas temos pensadores. E é com eles que nós devemos tratar, em princípio. Ou que deveríamos ter uma noção, ainda que aproximada, do conteúdo dessas ideias. Né? E criar uma espécie de cânone literário, né? uma brasiliana filosófica, né? Diria assim, desses pensadores. Isso nos falta. Isso é preciso que seja feito. Veja, uma coisa que eu penso é usar esse mecanismo da internet, já que ela permite várias coisas, principalmente a divulgação de textos através de arquivos PDF, né? De criar um banco de dados, né? De fato, uma espécie de biblioteca que contenham esses textos, né? Dos nossos pensadores. Porque a maioria já está em domínio público. Né? Então, disponibilizar o acesso a esses livros, a esses textos. Né? Só que, obviamente, alguns desses textos eu, a duras penas, consegui resgatar. Mas existem vários textos que estão distantes em outras bibliotecas que eu nunca tive acesso. Né?
Então, uma coisa importante seria uma colaboração, né? Às vezes na sua cidade, na cidade de um determinado indivíduo, tenha lá o livro numa determinada biblioteca, né? E se eventualmente ele puder auxiliar nesse sentido, ou seja, ele vai lá, faz uma cópia, solicita uma cópia, escaneia o livro, faz um PDF, né? E sei lá, e aí envia isso para que a gente crie um banco de dados, com auxílio, com a ajuda de vários indivíduos, para que a gente resgate, obras esquecidas, pensadores esquecidos que mereceriam ser lidos, que mereceriam ser estudados, que é uma face da filosofia no Brasil, né? Então não tenhamos a pretensão de encontrar filósofos, né? Mas de tornar público, tornar acessível, né? De permitir o acesso a esses textos, de explicá-los, né? Inseri-los dentro de um contexto histórico, um contexto intelectual, procurar fazer um diagnóstico que busque organizar essas ideias, ou posicionar, né, o pensador em relação a outros pensadores, em relação a uma determinada época, né, as suas influências, as influências que receberam, eventualmente as influências que exerceram, né? Eu acho isso importantíssimo, né? A criação de uma brasiliana filosófica, né?